Olá, pessoal. Dificilmente eu me proponho a divulgar algum movimento em educação ou convidá-los a engajar-se nesse movimento. Eu digo isso porque, às vezes, essas coisas têm outros envolvimentos, outros comprometimentos que eu não apoio. Mas, neste caso, eu faço questão de divulgar e convidá-los a participar. Trata-se do programa do Porvir. Todo mundo conhece, acho que é um site de referência de educação. Eu reputo como um dos melhores sites de educação, Porvir. Basta pôr no Google que você vai achar. E é um grupo de educadores que faz esse site. E eles lançaram um movimento que é Escolha Transformar a Escola. Vai estar aqui o site do Escolha Transformar. E eu os convido a entrar e participar e se engajar. Por quê? Porque esse eu acho que é um assunto muito importante para nós educadores. Escolha transformar a escola. Transformar como? Espera aí, Marco, já tem a BNCC, já tem a LDB com tantas modificações, nós temos hoje uma onda de novas tecnologias. O que você quer dizer com transformar a escola? Vamos lá. É assim, olha, transformar a escola é atuar sobre aquilo que a escola tem de mais importante no seu papel. O mais importante de uma escola é ensinar conteúdos, é fazer com que a criança aprenda conteúdos. Isso ninguém pode negar. Ah, mas a escola tem um papel formador, a escola tem um papel de uma educação integral. É verdade. Claro, a criança passa 4, 6, 8 horas numa escola, a relação dela com os colegas, a relação dela com os educadores, claro que isso interfere, molda a formação do seu caráter, da sua personalidade. Eu não tenho dúvida disso. Agora, e até hoje a educação socioemocional é voltada para essa questão. Mas isto não é o núcleo. O principal núcleo da escola é o ensino das disciplinas. A criança tem que se alfabetizar, tem que saber, enfim, aprendizagem, mas uma aprendizagem que há tantos anos a gente chama de significativo. O que é esse aprendizado significativo? Primeiro, tem que ter conteúdos relevantes para a vida do aluno, tem que ter conteúdos que façam sentido para a vida do aluno. Eu sou professor de biologia e tem conteúdos da minha disciplina, e vou falar dela para não falar mal das outras, que não fazem nenhum significado. Nenhum significado. Se eu disser para vocês que o aluno precisa gastar um monte de energia para aprender o ciclo reprodutivo das pteridófitas, o ciclo haploide e diploide, ou seja, a reprodução das samambaias, o professor gasta um monte de energia para ensinar isso, o aluno um monte de energia para aprender isso, e cá entre nós, não tem nenhum significado para a vida dele. A biologia tem muitas outras contribuições para ele levar para a vida. Claro, as disciplinas não podem ensinar só coisas que tenham contextualização, porque muitas vezes os exames de avaliação, como o Enem ou como as faculdades, exigem estas questões que não têm grande relevância. Mas é para isso que nós temos que mudar a escola. Nós temos que discutir sobre a escola quais são os conteúdos relevantes para a vida desse aluno. E dentre as disciplinas, quais são estes conteúdos eu digo de outros. Por exemplo, a história da sua cidade é mais importante do que outras histórias que a gente conta? A história da Ásia, a história da África. Será que essas... Ah, mas a história da África já está incluída. Não, não está, não. Isso é mal feito na educação hoje. O que nós precisamos é fazer escolhas de conteúdos para a área econômica, para uma criança saber o que é um contrato, para a área legal. Há inúmeros conteúdos relevantes para a vida dos nossos alunos e que precisam ser ensinados na escola. E eu, dentro da biologia, preciso ensinar muita coisa para a vida, para a saúde, para a alimentação, para o bem-estar do meu aluno, e que são coisas que eu não tenho espaço para trabalhar na escola.
O que eu quero dizer é que vamos transformar a escola não pela metodologia. Claro, a aula expositiva, que é aquela que está geral na maioria das escolas, já está levando bordoada faz tempo. Que o aluno não aguenta mais ficar sentado 4 horas e o professor falando, isso já está, eu diria, muito bem encaminhado, não está resolvido, mas está muito bem encaminhado. Hoje há à disposição toda uma tecnologia, toda uma propositura de tecnologia. Só que, pessoal, dependendo do conteúdo é que eu vou usar o como. O como vem depois da escolha do conteúdo. Se eu quero ensinar uma definição, meu objetivo é que o aluno aprenda aquela definição, a aula expositiva é muito boa. Agora, se eu quero ensinar ao aluno uma construção, que ele vai desenvolver habilidades, não é a aula expositiva. Tem que ter outras metodologias envolvidas nisso. Mas reparem, o que define a metodologia que eu vou usar é o conteúdo e o objetivo educacional que eu tenho. Se o conteúdo for A, eu posso usar a metodologia A ou B. Mas se o conteúdo for C, eu vou usar uma outra metodologia. Nós estamos discutindo metodologias porque estamos dando tiro na aula teórica. Verdade, concordo, faz bem. Mas a aula teórica, por si só, não é um problema. É que muitas vezes ela não é a metodologia adequada ao conteúdo que está sendo trabalhado. Só isso. Porém, o problema que nós temos que abordar, na minha opinião, é o conteúdo que é trabalhado dentro da escola. Ah, mas isso é determinado legalmente? Não é, não. A lei dá uma abertura imensa e, mais uma vez, o reforço ao projeto político-pedagógico da escola. A escola é livre para escolher muita coisa. Ah, mas não é possível dar todo o conteúdo que eu preciso dar. Que conteúdo que você precisa dar? Ah, para ele entrar no vestibular. Esse conteúdo que ele precisa dar para entrar no vestibular, se você der só no 2º e 3º ano do ensino médio, tá bom, dá conta. Agora, você pega um aluno desde o 1º ano do ensino fundamental e vem ensinando um monte de coisa que não serve para absolutamente nada, que não vai... E o aluno tem que engolir aquilo. E quando eu era professor de biologia lá no 3º ano, e eu precisava usar na minha genética a fração em estatística, a fração, o decimal e o percentual, né? Então dizer, 1/4, 0,25, 25%. O aluno não sabe fazer. De boas escolas, hein? O que é fundamental, ele não sabe fazer. Em compensação, eu fico ensinando logaritmo neperiano e fico ensinando... eu disse que eu não ia falar mal dos outros, vou falar mal de mim. Ficamos aí entre as fases da mitose, um monte de coisa que tem que decorar, um monte de nome que tem que decorar. Em biologia, já disse, para não falar dos outros, eu acho que a gente precisa rever isso, pessoal. A gente precisa pôr a mão nessa cumbuca. Temos que rever, temos que pensar na escola, alterando o seu conteúdo, que é o seu fator, o seu papel principal, alterando a sua metodologia para que nós possamos dar a dinâmica que o mundo de hoje exige, que o nosso aluno está habituado, mas, acima de tudo, fazer escolhas que sirvam realmente à educação dos nossos alunos. A Finlândia está falando em aula por projetos. A questão não é metodológica, a questão também é uma questão de conteúdo. Parabéns a Porvir, escolha transformar é uma grande proposta, não está restrito a isso ou aquilo, mas a repensar a escola como um todo, para alunos, professores e pais. Para o professor precisa se realizar, o professor precisa dar certo, o professor tem que ser feliz e não ser maltratado, infeliz e trabalhar com coisas que não servem para nada. Vamos repensar a escola. Parabéns a Porvir, parabéns o Escolha Transformar. Vamos lá, pessoal. Deixa a sua mensagem, participe, registre-se. Este é um movimento que o canal do Prof, que a Prof apoia completamente. Relevante, muito importante, atual e necessário. Um grande abraço para você. Deixa aí sua opinião, se você concorda ou não, porque isso é importante para nós. Um grande abraço.